Rockman, ou Mega Man como nós conhecemos, é o mascote da nossa querida Capcom, criadora de muitas franquias de peso. Mega Man teve seu primeiro jogo da franquia lançado em 17 de dezembro de 1987 para o Nintendinho, com a seguinte história. No século XX, dois colegas de trabalho, Dr. Light e Dr. Wily, que estudaram e se formaram juntos no Instituto Robô de Tecnologia, produziram vários robôs para ajudar a humanidade em diversas tarefas. Também produziram o primeiro robô humanoide com inteligência artificial muito além do comum, tornando-se capaz de raciocinar e tomar decisões independentes dos seus criadores humanos, chamado de Protoman, que seria conhecido como o primeiro Robot Master, uma série de robôs avançados. No entanto, Protoman foge do laboratório de seus criadores. Dr. Light sempre foi elogiado pelas suas criações juntos de Dr. Wily, porém, Dr. Light sempre recebeu a maior parte dos créditos, algo que deixava Dr. Wily com bastante raiva, e por consequência, Wily abandonou o laboratório. Aprendendo com os erros cometidos na produção de Protoman, Dr. Light cria Rock e Roll, dois Robot Masters projetados para auxiliarem em seus afazeres domésticos, e logo em seguida cria 6 Robot Masters industriais voltados à realização de serviços considerados perigosos para os seres humanos. Dr. Wily, motivado pela inveja que sente por Dr. Light, invade seu laboratório e captura os 6 Robot Masters e os modifica para utilizar em seus planos de dominação global. Rock, presenciando o mal e a destruição causados por Dr. Wily, se voluntariou para ser modificado e se tornar um robô de combate, com o intuito de pôr um fim nos planos malignos de Dr. Wily. Então, Dr. Light realiza as modificações necessárias, instalando em Rock o seu característico Mega Buster e sua armadura, transformando finalmente em Mega Man. No jogo nós temos o objetivo de pôr um fim nos planos de Dr. Wily, mas durante o caminho nós enfrentamos 6 Robot Masters: Cutman, Gutsman, Elecman, Fireman, Iceman e Bombman, onde após derrotar um ao outro ganharíamos suas respectivas habilidades e poderíamos usá-las ao decorrer do jogo. Algo importante a se dizer é que cada arma de um Robot Master no jogo é a fraqueza de outro, seguindo aquele estilo de Jock and Pull, ou seja, pedra quebra tesoura e assim vai. Mega Man foi uma grande franquia de sucesso, que além dos jogos da série original, também tiveram spin-offs, animações e até comics, sem contar que o jogo iniciou uma era de sub-franquias, como por exemplo a série X. A comunidade de Mega Man é bem ativa, criando artes, teorias, jogos modificados e jogos feitos do zero, e é sobre eles que iremos falar hoje, os maravilhosos fangames. Mega Man Christmas Carol é uma série de fangames criada por Acer Spark, que atualmente existem 4 jogos concluídos na série: Mega Man Christmas Carol 1, 2, Remix e 3. E hoje nós vamos falar sobre Mega Man Christmas Carol Remix, que se trata de uma versão refeita do primeiro jogo da série, que originalmente você pode enfrentar 4 Christmas Masters: Jacob Marley, Past, Present e Future. Você pode selecioná-los da mesma forma que nos games originais, porém com uma diferença: aqui nós não temos fases, ou seja, ao selecionarmos o nosso oponente, vamos diretamente ao combate. A versão Remix é baseada no segundo jogo da série, sendo refeito na mesma engine, com muitas melhorias, adições e entre outros, como por exemplo, os chefes podem utilizar ataques não usados na primeira versão. Outra novidade são as 14 conquistas, 7 medalhas para desbloquear e 10 finais possíveis. Também vale ressaltar que as maiores pontuações ficam registradas online. Não sei se você sabe, porém existem fangames oficializados, que seriam jogos feitos pelos fãs, porém financiados e lançados pela empresa. Um belo exemplo é ninguém mais e ninguém menos do que Street Fighter Cross Mega Man, lançado em 17 de dezembro de 2012, foi inicialmente um título feito por Zeon Sang Hui, cujo não sei se falei corretamente, que estava em desenvolvimento desde 2009, e durante o processo o criador abordou a Capcom nos Estados Unidos da América com uma versão em andamento de 2012. E logo foi decidido que o projeto seria financiado, receberia sugestões criativas e seria oficialmente distribuído online pela empresa como um jogo comemorativo dos 25 anos de aniversário das franquias Mega Man e Street Fighter. Vale ressaltar que 2 dias após o seu lançamento, o vice-presidente sênior da Capcom, Christian Svensson, comentou no site oficial da Capcom que o jogo excedeu suas expectativas pessoais em termos de downloads, mas nenhum número exato foi divulgado. O gerente da comunidade sênior da Capcom, Brett Elston, observou que o número de downloads durante o lançamento foi o suficiente para causar uma pressão significativa em seus servidores, e que em 3 de março de 2013 o jogo foi baixado 1 milhão de vezes. Mega Man 7, lançado para o Super Nintendo, é o 7º episódio da série Mega Man. Esse jogo foi o primeiro da série pelo qual Mega Man passou por uma alteração gráfica no seu visual e nos cenários.
já que foi lançado para o console mais potente da época. Mas e se por algum acaso ele continuasse no mesmo estilo? E é isso que vamos ver com Mega Man 7 Famicom. Criado por Mandy e disponibilizado pela primeira vez em 9 de março de 2007 e concluído em 30 de julho de 2008, o jogo é basicamente uma adaptação do sétimo título da franquia dos 16 bits para os 8 bits, ou seja, um remake. Para você que não sabe o que é um remake, é basicamente um remake, porém feito ao contrário. Ou seja, se um remake é um jogo refeito com os gráficos superiores, logo um remake é um jogo refeito, porém com os gráficos inferiores. Bem explicado o que é um remake, existem algumas alterações no remake que vale ressaltar. Na versão original, nós apenas temos 4 chefes selecionáveis inicialmente, e depois nós desbloqueamos os outros 4. Já nesse remake, todos os 8 estão disponíveis logo no início do jogo. Na tela, quando ganhamos uma habilidade nova, em vez de uma descrição de como a arma funciona, o jogo nos faz uma demonstração e vai até os detalhes mais críticos. No jogo nós temos múltiplas salas vazias originalmente usadas como checkpoints no original. Agora temos Ed entrando com algum item. Dito algumas diferenças, vamos para o próximo. Mega Man Powered Up é um remake do primeiro jogo da franquia. Sendo lançado para PSP em 2006, o jogo apresentava várias melhorias nos gráficos, tendo também várias modificações da jogabilidade, como as fraquezas dos Robot Masters trocadas, acrescentamento de mais 2 Robot Masters e por aí vai. Mas o foco é a possibilidade de jogar com os Robot Masters, que podem ser jogados individualmente, ou seja, você pode até zerar o jogo com todos eles, porém, cada um terá um progresso diferente. Contudo, existe um fangame que te permite jogar e trocar com eles durante o game. Super Danny Power Up. O nome parece estranho, mas o game é bem longe disso. Aqui nós podemos jogar com Mega Man ou Danny, que é o foco desse jogo. Danny possui uma habilidade chamada de Cross Fusion, que lhe dá a possibilidade de se fundir com os Robot Masters de Mega Man 1 e 2 durante 20 níveis com vários modos de dificuldade. Super Danny Powered Up oferece o conteúdo dos jogos originais de NES remixando de maneiras legais e exclusivas, com uma engine precisa igual aos games originais. O jogo foi criado por Blaika e lançado inicialmente em 2011 e terminado em 2014. Esse provavelmente é considerado o melhor fangame de Mega Man pelos fãs, com história, Robot Masters, músicas, itens e habilidades totalmente originais. Eu lhes apresento Mega Man Super Fighting Robots, criado por Mr. Wade Guy e lançado em 25 de setembro de 2015. É praticamente um novo jogo da série, e por não fugir muito do padrão, ele nos apresenta uma experiência um tanto nostálgica, parecendo muito com o novo jogo da série. O jogo possui CDs coletáveis ao decorrer do game, e os coletando você consegue ter acesso às habilidades especiais. O jogo não possui muitas inovações, já que ele parece muito com o jogo original da franquia, sem contar que o enredo é muito parecido com o de Mega Man 5. Então, sem enrolação, bora pro próximo. Doom é praticamente o pai dos jogos de tiro em primeira pessoa. Se não fosse por ele, provavelmente não teríamos essa quantidade imensa de jogos bons em FPS. Mas existem 2 fangames bem populares quando se fala de Doom, que nem se trata de jogos da franquia Doom em si, mas sim de outras franquias. Um bom exemplo é Sonic Robo Blast 2, que já se tem em outro vídeo aqui do canal, mas como o nosso foco dessa vez é Mega Man, eu não poderia deixar de mostrar para vocês Mega Man 8-bit Deathmatch, que é simplesmente genial, pegando todos os power-ups da franquia e os convertendo para a primeira pessoa. E não apenas eles, como também os stages, os oponentes e até mesmo os chefes. Se você já é acostumado com jogos em primeira pessoa, vai se dar muito bem com os níveis de dificuldade dos bots. É bom que você tenha bons reflexos, boa mira e fique bem atento, porque os bots aqui atacam sem dó nem piedade. E de fato é um desafio. O game é desenvolvido desde meados de 2011 por Cutsman Mike e vem recebendo atualizações constantemente. Vale ressaltar que você pode jogar online. Mega Maker é um fangame onde os jogadores podem criar e compartilhar seus próprios níveis de Mega Man online, seja como uma fase normal, como puzzles, como níveis automáticos, da maneira que você preferir. Você também pode jogar os níveis de outras pessoas pesquisando seus IDs. Seu nível pode ser avaliado por outros membros que jogam assim como você. É basicamente o Super Mario Maker, porém com Mega Man. O jogo foi desenvolvido por Mega Man Maker Team em 15 de julho de 2017. Ro é a primeira personagem feminina apresentada na franquia Mega Man, sendo uma robô humanoide de bom coração criada por Dr. Light, ao lado de seu irmão. Tanto Mega Man quanto Ro foram criados com características humanas, porém devido aos problemas com Dr. Wily, foi necessário que Dr. Light fizesse mudanças em Mega Man para que tivesse capacidade para detê-lo. Enquanto isso, Ro apenas cozinhava e limpava, porém sempre ajudava seu irmão de alguma maneira. Mas para os fãs, isso não é apenas o suficiente, e sendo assim, foi criado Mega Man Rock and Roll,
que conta com o seguinte enredo: uma misteriosa força de robôs está invadindo uma cidade e sequestrando os Robot Masters. Proto Man e Mega Man sucumbem ao terror, deixando Ro sozinha e assustada. Em meio a tudo isso, Ro decide passar pelo mesmo procedimento que seu irmão fez para se tornar um robô de combate. Passe por 17 fases destruídas enquanto enfrenta Robot Masters novos e antigos. Ro aqui possui as seguintes habilidades: pode deslizar, usar pulo duplo, e vale ressaltar que ao decorrer do game existem 4 letras coletáveis. Jogando com Mega Man você encontra as letras R, O, C, K, e com Ro, R, O, L, L. Quando coletadas essas letras você ganha um upgrade. O fangame é considerado por uma boa parte da comunidade como de longe o melhor. O game foi desenvolvido por Dennis e lançado em 25 de novembro de 2019. Imagina o que aconteceria se uma comunidade inteira fizesse um jogo onde qualquer pessoa pode participar. Sim, isso aconteceu e se chama Make a Good Mega Man Level Contest, que seria uma série de competições de níveis de Mega Man, e que ideia simplesmente impressionante. Tudo começa com um convite aberto para criar um nível para um fangame de Mega Man. Os participantes recebem regras e ferramentas para fazer o nível, porém vale quase de tudo. Normalmente há um painel de juízes que avalia e analisa os níveis, e os níveis são organizados em camadas com base em suas pontuações. O mais legal de tudo é que Make a Good Mega Man Level Contest não é apenas um fangame, é uma série de fangames. Até então nós temos 5 jogos concluídos, um remake e um em desenvolvimento. O foco aqui é a versão Remastered, cujo original foi lançado em 23 de maio de 2016 e o remaster com sua última atualização em 2020. Acho que não preciso dizer quem são os desenvolvedores, já que foram praticamente a fandom inteira. Porém, é dito na página que são Snow Road Spiral e o programador Blyka. A franquia Mega Man teve suas evoluções gráficas, seja dos 8 bits para os 16 bits, dos 16 bits para os 32 e dos 32 para os 8 bits. É complicado, mas é isso mesmo. Porém, nós nunca tínhamos visto a série clássica em 3D, e até hoje não vimos, e que continue assim. Porém, nós quase tivemos, não falo nem em 2D nem em 3D, eu falo de 2.5D, que é basicamente o seguinte: é algo que é 2D e ao mesmo tempo 3D, como por exemplo um jogo que você joga de forma linear, porém os seus gráficos e sua ambientação são tridimensionais. Mas enfim, agora que sabemos o que é 2.5D, podemos seguir em frente. Em 2018 foi lançado o 11º jogo da série, que contava com gráficos e cenários em 3D, contudo ainda com a jogabilidade fiel em 2D. Todavia, há muito tempo atrás um fã já tinha feito isso, e assim nós introduzimos Mega Man 2.5D, que é desenvolvido desde 2009 como uma maquete animada que, devido às reações positivas, uma versão jogada começou a ser produzida. Além da perspectiva tridimensional que temos, o jogo conta com co-op em multiplayer local. Foi a primeira e última vez algum fangame de Mega Man dar essa possibilidade. Aqui você pode jogar com 5 personagens diferentes: Mega Man, Proto Man, Bass, Ro e Dr. Light. Vale ressaltar que os 3 últimos são desbloqueáveis, e com todos os Robot Masters retirados de outros jogos da franquia, como Shadow Man de Mega Man 3 e Time Man de Mega Man Powered Up, por exemplo. Esse fangame, na minha opinião, é o melhor fangame da franquia sem exceção, por conta da sua inovação, tanto adicionando multiplayer local e sua perspectiva dimensional. O jogo foi desenvolvido por Peter Jostrand e Edgar Ceboledo e finalizado no dia 31 de janeiro de 2017. Mais uma vez, não garanto que tenha dito os nomes corretamente. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo novamente. Nesse vídeo nós vimos que grande parte dos fãs de Mega Man tratam sua franquia favorita com muito carinho, sem ao menos receber um centavo, criando jogos de cair o queixo com enredos, níveis, Robot Masters, músicas e ideias incríveis. Este vídeo é apenas a minha opinião, e caso você tenha gostado do vídeo, diga nos comentários, pois existem muitos fangames excelentes de Mega Man. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.